E se eu te dissesse que o fim do meu mundo foi na verdade o começo da minha vida? E se a maior traição que eu já sofri não foi uma sentença de morte, mas um convite para renascer? Esta não é a história de como um casamento acabou. É a história de como eu, finalmente, comecei. É uma jornada pelas ruínas de um amor que eu acreditava ser eterno, para encontrar, nos escombros, a única pessoa que poderia me salvar, eu mesma. Se você já se sentiu invisível, trocada ou perdida na sombra de outra pessoa, fique. Porque esta história também é sobre você. Meu mundo era um lugar seguro, previsível. Um castelo que eu ajudei a construir, tijolo por tijolo, com sonhos, risadas e a certeza de uma lealdade que eu considerava a rocha fundamental da minha existência. Eu era a esposa, a parceira, a confidente. Éramos um nós, uma unidade que parecia imune às tempestades do mundo. A vida tinha uma trilha sonora suave, uma rotina confortável. O cheiro do café dele pela manhã, a maneira como nossas mãos se encontravam sem pensar enquanto andávamos, os planos para um futuro que desenhávamos juntos em noites preguiçosas. Eu vivia sob o véu de uma normalidade que para mim era sinônimo de felicidade. Mas então, uma sombra começou a se formar no horizonte. A princípio, era quase imperceptível, como uma nuvem distante em um céu de verão. Sutil. Mas ela estava lá. Eu sentia na pausa antes de uma resposta. Na tela do celular que de repente passou a viver virada para baixo sobre a mesa como um segredo adormecido. Eu sentia no silêncio que se instalava no carro, um silêncio que não era de paz mas de espaço vazio, cheio de palavras não ditas. Os sorrisos dele já não alcançavam os olhos. O cansaço do trabalho parecia durar o fim de semana inteiro. Era a sombra da amante. Uma presença fantasma que assombrava os cantos da nossa casa, que se sentava à mesa conosco durante o jantar, invisível, mas pesada. Meu instinto, aquela voz antiga e sábia que toda mulher carrega dentro de si, começou a gritar, era um alarme estridente no fundo da minha alma, mas a minha esperança, teimosa e desesperada, sussurrava para que eu o ignorasse. É só uma fase, ela dizia. É estresse do trabalho. Você está imaginando coisas. E eu, por querer tanto acreditar na solidez do meu castelo, escolhi ouvir os sussurros. Eu me tornei cúmplice do meu próprio engano, varrendo a poeira da dúvida para debaixo do tapete da nossa vida perfeita. Eu me convenci de que o amor era forte o suficiente para dissipar qualquer sombra. Mal sabia eu que a sombra não estava do lado de fora. Ela já tinha sido convidada para entrar. A verdade não chegou como um raio, mas como uma infiltração lenta e corrosiva. Não houve uma cena de filme, uma descoberta dramática. Foi um desvendar torturante, um quebra-cabeça de mentiras que eu fui montando, peça por peça, contra a minha vontade. Uma conta de cartão de crédito com um jantar para dois que eu não participei. Um perfume diferente na camisa dele, que ele jurou ser de um abraço de uma colega de trabalho, horas extras que não batiam com o calendário da empresa. Cada pequena revelação era um tijolo sendo arrancado violentamente da fundação da minha identidade. Quem era eu, se a vida que eu vivia era uma farsa? Quem era ele, o homem com quem eu dividia a cama e os sonhos? O golpe final, o que fez o castelo inteiro desmoronar, não foi a traição em si. A infidelidade dói e rasga a alma. Mas o que me quebrou de verdade foi a frieza da confissão. Quando não havia mais para onde correr, quando as evidências eram um muro intransponível, ele confessou. E não havia arrependimento em seus olhos. Não havia dor por me magoar. Havia apenas alívio. O alívio de quem finalmente se livra de um peso. E naquele momento, naquela sala que um dia foi o nosso santuário, eu entendi a verdade mais cruel de todas. Eu não estava sendo apenas deixada. Eu estava sendo substituída. A palavra troca ecoou na minha mente, brutal, desumana. Eu não era mais a mulher da vida dele. Eu era um item obsoleto. Um celular antigo trocado por um modelo mais novo com mais funções, mais brilhante, mais excitante. Fui desvalorizada, descartada. A dor da rejeição se abriu sob os meus pés como um abismo sem fundo, e a sensação de não ser boa o suficiente, de ter falhado, de ser menos, foi o veneno que começou a correr pelas minhas veias, ameaçando consumir cada parte de mim que ainda estava de pé. Naquele instante eu não era nada. Eu era o eco de uma promessa quebrada, o fantasma de um futuro que nunca existiria. Eu era a mulher que foi trocada.
Tomar a decisão de partir foi sem dúvida o ato mais aterrorizante e ao mesmo tempo, o mais corajoso de toda a minha vida. Significava aceitar que o castelo havia ruído e que eu precisava sair dos escombros, mesmo sem ter para onde ir. Significava olhar para uma vida inteira dentro de caixas de papelão. Significava encarar o medo paralisante do futuro, a solidão das noites que viriam, o julgamento silencioso nos olhos de amigos e familiares. E o pior de tudo, encarar o meu próprio reflexo no espelho e ver o fantasma do fracasso. Os primeiros meses foram um borrão de luto, de lágrimas e de uma sobrevivência quase mecânica. Eu me mudei para um apartamento pequeno, com paredes brancas e vazias que pareciam gritar o quão sozinha eu estava. Cada som era estranho, o silêncio era ensurdecedor. Eu estava navegando em um oceano de dor, tentando reaprender a fazer as coisas mais básicas. Comer sozinha, dormir sozinha, respirar sozinha. O simples ato de ir ao supermercado e comprar comida para uma pessoa, só era uma facada no peito. Eu tive que confrontar a mulher que eu havia me tornado, uma figura diminuída, encolhida pela sombra da outra, uma vítima da troca, alguém que se definia pela ausência de outra pessoa. Eu não sabia mais quem eu era sem ele, mas há uma força estranha que nasce no fundo do poço. Quando você não tem mais nada a perder, você ganha a liberdade de tentar qualquer coisa. E é nas cinzas que a fênix encontra a desculpa perfeita para incendiar suas asas. A minha reconstrução não foi um evento, foi um processo. Lento, doloroso e muitas vezes solitário. Começou com pequenos atos de rebeldia contra a tristeza que havia se tornado minha companheira constante. Um dia, em vez de chorar no sofá, eu me inscrevi em uma aula de dança. Eu me senti ridícula no começo, desajeitada, fora de ritmo, cercada por estranhos. Mas então, a música começou a tocar, e eu deixei meu corpo se mover. E pela primeira vez em meses, eu não estava pensando, eu estava sentindo. Sentindo meu corpo vivo, forte, capaz. Naquela noite eu sorri. Um sorriso pequeno, tímido, mas era meu. Esse foi o primeiro tijolo. Depois veio um café com uma velha amiga que eu havia negligenciado. Nós rimos de histórias antigas, e eu me lembrei da mulher que eu era antes dele, uma mulher cheia de vida e de opiniões. Então, eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Uma viagem sozinha. Fui para uma cidade de praia, onde ninguém conhecia meu nome, minha história, minha dor. Eu andei na areia, conversei com o mar, comi o que eu queria na hora que eu queria. E eu descobri que a minha própria companhia podia ser agradável. Eu comecei a preencher o vazio deixado por ele, não com outra pessoa, mas com pedaços de mim mesma que eu havia esquecido ou guardado em uma gaveta. Redescobri minha paixão por livros, passando noites em claro mergulhada em outras vidas. Aprendi a montar uma prateleira, a trocar uma lâmpada, a resolver meus próprios problemas sem precisar de ajuda. Cada pequena conquista era uma afirmação: eu sou capaz. Eu sou suficiente. Eu parei de me definir pela ausência dele, e comecei a me definir pela minha própria e vibrante presença. Hoje a mulher que está aqui contando essa história não é a mesma que desmoronou naquele dia. A dor foi a minha professora mais severa, mas também a mais sábia. A solidão foi a minha companheira mais honesta, me forçando a olhar para dentro e a encontrar a minha própria força. Eu aprendi a lição mais importante de todas: o meu valor nunca, jamais esteve atrelado a ser escolhida por alguém. O meu valor é intrínseco. Ele não é negociável. Ele é inteiramente meu, e sempre foi. A troca que quase me destruiu na verdade me libertou. Ela me libertou de um amor que, sem que eu percebesse, exigia que eu fosse menor para que ele pudesse parecer maior. Libertou-me da necessidade de validação externa, da busca incessante por aprovação. Libertou-me para ser, finalmente, a protagonista da minha própria história. A mulher que sou hoje construiu seu próprio castelo, mas desta vez, não sobre a areia movediça da aprovação de outra pessoa, mas sobre a rocha sólida do amor próprio, da resiliência e da autoconsciência. As cicatrizes daquela demolição ainda existem. Eu as vejo de vez em quando. Mas elas não são mais marcas de vergonha ou de dor. Elas são um mapa do caminho que eu percorri para me encontrar. Elas contam a história de uma mulher que sobreviveu à queda e aprendeu a voar. Esta é a jornada de uma mulher que foi trocada, sim,
mas que no processo trocou a dor pela força, trocou o medo pela liberdade. E trocou a sombra dos outros pela sua própria luz. E essa luz hoje brilha mais forte do que qualquer incêndio que tenha tentado me consumir. Porque essa luz vem de dentro. E ela é inextinguível. Antes da sombra havia luz, uma luz tão clara e quente que eu acreditava ser o próprio sol, nascido para iluminar apenas o meu mundo. Antes do castelo ruir, ele era a fortaleza mais segura que eu já conheci. E tudo começou num lugar improvável, numa tarde chuvosa de outono, entre as prateleiras silenciosas de uma livraria antiga. O cheiro era de papel e de café. A chuva batia ritmada contra os vidros altos, criando uma melodia suave que isolava aquele pequeno universo do resto da cidade. Eu estava ali sem propósito, apenas buscando refúgio no silêncio e nas histórias dos outros, e então, eu o vi. Ele não estava fazendo nada de extraordinário. Estava sentado numa poltrona de couro gasta com um livro no colo completamente absorto. A luz amarela de um abajur desenhava um contorno suave no seu rosto. Minha primeira impressão não foi de um amor avassalador, desses de cinema. Foi uma sensação de reconhecimento, como se a minha alma dissesse: "Ah, aí está você, eu estava te esperando." Havia uma calma nele, uma tranquilidade que parecia emanar e acalmar o ambiente ao seu redor. Ele levantou o olhar por um instante, e nossos olhos se cruzaram por cima das estantes. Ele sorriu. Não foi um sorriso largo ou sedutor. Foi um sorriso pequeno, genuíno, quase tímido. E naquele gesto simples, eu me senti vista. De verdade. A atração não foi pela aparência, embora ele fosse bonito de um jeito clássico. Foi pela energia que ele projetava. Uma energia de estabilidade, de quem tem os pés fincados no chão. Começamos a conversar por causa do livro que ele lia, um dos meus favoritos. A conversa fluiu com uma facilidade que me assustou. Era como encontrar um amigo de infância que eu nunca tive. Naquela época, ele era a personificação da segurança. Era um homem de planos, de palavras medidas, de promessas que pareciam esculpidas em pedra. Ele ouvia. De verdade. Ele não esperava a vez de falar, ele absorvia o que eu dizia, lembrava-se dos pequenos detalhes, dos meus medos bobos, dos meus sonhos mais secretos. Ele tinha a ambição de construir algo sólido, não apenas na carreira, mas na vida. E ele me convidou para ser arquiteta ao seu lado. Ele me fez acreditar que o nós que estávamos começando a desenhar era um projeto para a vida inteira. Ele era meu porto seguro, a âncora que me mantinha firme em qualquer tempestade. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Lembro-me de uma noite uns 3 meses depois de nos conhecermos. Estávamos voltando de um jantar simples, e em vez de me levar para casa, ele continuou dirigindo. A cidade ficava para trás, as luzes se tornavam pontos brilhantes no retrovisor. Ele não disse para onde íamos, e eu não perguntei. Eu confiava nele. Ele parou o carro no topo de uma colina, um mirante silencioso de onde se via o tapete de luzes da cidade inteira. O rádio tocava uma música baixa, e nós ficamos ali, em silêncio por um longo tempo, apenas olhando. O ar da noite era frio, mas dentro daquele carro, eu sentia o maior aconchego do mundo. Então, ele se virou para mim, e no escuro, eu podia ver o brilho dos seus olhos. Ele pegou minha mão e disse, com a voz séria, mas incrivelmente suave: "Sabe, eu passei muito tempo achando que a vida era sobre chegar a algum lugar. Mas com você, eu sinto que já cheguei, o meu lugar é onde você estiver." Naquele momento, sob o céu estrelado com a cidade pulsando aos nossos pés, eu não tive nenhuma dúvida, nenhuma. Aquela promessa não era apenas uma frase bonita. Era o tijolo fundamental do nosso castelo. Era a certeza de que, não importava o que acontecesse, nós teríamos um ao outro. Eu olhei para ele e vi o meu futuro inteiro. Um futuro feliz, previsível e seguro. Eu me entreguei àquela promessa com cada fibra do meu ser, sem saber que estava construindo meu lar sobre a areia, bem na beira de um mar que, um dia, viria para levar tudo. Aquela promessa feita no silêncio de um carro no topo do mundo não foi uma faísca. Foi o fogo que acendeu a nossa lareira, a chama que nos guiaria pelos próximos anos. A transição do namoro para o casamento não foi um passo, foi um fluir. Era como um rio que soubesse, desde a nascente, que seu destino era o mar. Não houve dúvida, não houve hesitação. Era a progressão mais natural do universo.
Nós começamos a construir nossa vida juntos muito antes de qualquer anel ou cerimônia. Acontecia nos fins de semana, quando passávamos horas em lojas de móveis, não apenas olhando, mas sonhando. Discutíamos sobre a cor do sofá como se estivéssemos decidindo o futuro de uma nação. A gente falava sobre nomes de filhos com uma naturalidade assustadora, rindo, como se fosse uma brincadeira, mas ambos sabíamos que no fundo do coração, estávamos fazendo anotações. Cada conversa era um tijolo, cada plano compartilhado era a argamassa que unia nossa fortaleza. E, então, ele me pediu em casamento. Não foi num restaurante chique, com violinos e champanhe. Não era o estilo dele. Não era o nosso estilo. Foi numa tarde de outono, exatamente como aquela em que nos conhecemos. Ele me levou de volta àquela mesma livraria antiga. A chuva batia nos vidros da mesma forma, o mesmo cheiro de papel e café no ar. Ele me guiou até a poltrona de couro gasta onde eu o vi pela primeira vez. Ele não se ajoelhou imediatamente. Em vez disso, ele me entregou um exemplar do mesmo livro que lia naquele dia. Estava pesado, diferente. Eu abri, e no meio das páginas, havia um pequeno buraco recortado com uma precisão cirúrgica. E lá dentro, aninhado entre palavras de uma história de amor que não era nossa, estava um anel. Simples, delicado, perfeito. Ele pegou minha mão e disse, com a voz embargada mas firme, eu voltei aqui tantas vezes depois que te conheci, só para tentar sentir de novo a sorte que eu tive. Mas eu cansei de contar com a sorte. Eu não quero mais te encontrar aqui por acaso. Eu quero que você seja o meu destino. Quero que essa livraria não seja mais o lugar onde a gente se conheceu, mas o marco zero do nosso, para sempre. Eu quero construir uma biblioteca inteira de memórias com você. Casa comigo? E em meio às histórias de tantas outras pessoas, a nossa começava oficialmente. Os primeiros anos de casados foram dourados. É a única palavra que encontro. Era como viver permanentemente dentro de um domingo de sol. Nós tínhamos nossos rituais. O café da manhã lento aos sábados, a competição para ver quem contava a piada mais sem graça no jantar, as caminhadas de mãos dadas no fim de tarde, falando sobre tudo e sobre nada. Nossa casa era pequena, mas para nós, era um palácio. Um palácio cheio de risadas, de cheiro de bolo assando, de música tocando baixo. Nossos sonhos eram simples e, ao mesmo tempo, grandiosos. Queríamos uma casa com uma pequena varanda azul e um jardim nos fundos. Queríamos um cachorro grande e desajeitado que sujasse o chão de patas. Queríamos viajar o mundo não para os lugares mais caros, mas para os mais autênticos. Tínhamos um mapa mundi na parede da sala, e com alfinetes coloridos, marcávamos todos os lugares que conheceríamos juntos. Queríamos envelhecer numa cadeira de balanço, lendo um para o outro, rindo das mesmas histórias pela milésima vez. Éramos um time. Uma unidade. O nós era a palavra mais importante do nosso vocabulário. Se eu tivesse que escolher um único momento, uma fotografia que capturasse o auge do nosso amor, não seria do nosso casamento, nem de nenhuma viagem exótica. Seria de uma noite de sexta-feira, alguns meses depois de nos mudarmos para o nosso primeiro apartamento. O lugar ainda estava meio vazio, caixas empilhadas nos cantos. Decidimos que pintaríamos a sala nós mesmos. Compramos as tintas, os rolos, e abrimos uma garrafa de vinho barato. A noite se transformou numa bagunça gloriosa. A música estava alta, nós cantávamos desafinados, e em algum momento, o que era para ser a pintura da parede se tornou uma guerra de tinta um contra o outro. Nós ríamos. Ríamos até a barriga doer, até as lágrimas escorrerem, misturando-se com as manchas de tinta bege no nosso rosto. Estávamos exaustos, sujos, e o chão estava uma catástrofe. E no meio daquele caos, a música parou, e um silêncio se instalou. Ele parou de rir e apenas me olhou. Ele limpou uma mecha de cabelo suja de tinta do meu rosto com uma delicadeza que contrastava com toda a bagunça ao redor. Ele me olhou não com paixão, mas com um tipo de admiração profunda, que parecia atravessar a alma, e disse, com a voz baixa e rouca, é isso. Sabe, tudo. A vida inteira que eu sonhei, ela tem essa cara, tem a sua risada e tinta no seu cabelo. Naquele instante, naquele apartamento imperfeito, coberta de tinta e de felicidade, eu senti a mais absoluta e inabalável certeza.
Aquele era o meu lugar. Aquele era o meu homem. Aquele era o nosso castelo, e seus muros eram feitos do material mais forte do universo. Um amor que, eu acreditava, era indestrutível. Aquele era o topo da montanha. O sol do meio-dia no céu mais limpo que eu já conheci. Eu não tinha a menor ideia de que, mesmo no dia mais claro, uma sombra já pode estar se formando, silenciosa, bem debaixo dos seus pés. É estranho como a erosão começa, não é com um terremoto, não é com uma explosão, é com um grão de areia deslocado pelo vento, depois outro, e outro. Você não percebe a montanha se desfazendo até que a primeira pedra role. Para mim, a primeira pedra rolou numa terça-feira à noite. Uma terça-feira absolutamente comum, indistinguível de centenas de outras que já havíamos vivido. Estávamos jantando. A mesma comida de sempre, na mesma mesa de sempre. Eu contava sobre o meu dia, uma história qualquer sobre o trabalho, e no meio da frase percebi que ele não estava ali. O corpo dele estava na cadeira, à minha frente. Mas os olhos estavam a quilômetros de distância. Ele olhava para o prato, mas não via a comida. Ele balançava a cabeça, mas não ouvia as minhas palavras. E quando eu parei de falar, um silêncio se instalou. Não era o nosso silêncio confortável, aquele cheio de entendimento e de paz. Era um silêncio novo, um silêncio oco, pesado, que parecia sugar o ar da sala. Eu perguntei: está tudo bem? E ele, sem levantar o olhar, respondeu a frase que se tornaria o refrão do nosso fim: sim, claro, só estou cansado, muito trabalho. Cansaço. Essa foi a primeira rachadura, uma rachadura fina como um fio de cabelo na parede do nosso castelo. A princípio eu acreditei, era plausível. Ele tinha sido promovido, as responsabilidades haviam aumentado. Então, eu me tornei a esposa compreensiva. Eu lhe dava mais espaço, preparava seus pratos favoritos, não o incomodava com meus problemas pequenos. Eu tentei ser o seu oásis, sem perceber que ele já estava bebendo em outra fonte. O cansaço começou a ter efeitos colaterais. O celular, que antes vivia largado pela casa, agora era uma extensão do corpo dele. Sempre no bolso. Sempre com a tela virada para baixo sobre a mesa de cabeceira. Uma noite, o aparelho vibrou ao nosso lado na cama. Por puro reflexo, meu olhar foi na direção da luz. E eu vi a velocidade com que a mão dele se moveu para pegar o aparelho e virá-lo, num gesto quase violento, como se protegesse um tesouro. Meu coração deu um salto gelado. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? De quem é a mensagem? Eu teria soado como uma louca ciumenta. E a resposta eu já sabia de cor: trabalho. As rachaduras começaram a se multiplicar. As horas extras se tornaram mais frequentes, estendendo-se por noites e fins de semana. As viagens de negócios de última hora para as quais eu não podia mais ajudar a fazer a mala. E o mais sutil, o mais doloroso de todos: a perda da nossa linguagem secreta. O jeito como ele me olhava do outro lado de uma sala cheia de gente, um olhar que dizia: estou com você. Esse olhar desapareceu. As piadas internas que só nós entendíamos, agora morriam no ar, recebidas com um sorriso forçado e vago. Ele estava se desconectando de mim, fio por fio, e me fazendo acreditar que a culpa era da estática na linha. A minha intuição, aquela voz que eu havia silenciado agora não gritava mais, ela falava com uma clareza aterrorizante, e eu, em segredo, comecei a procurar por provas. Não por querer encontrá-las, mas porque a incerteza estava me consumindo. Eu me sentia uma traidora vasculhando a vida do homem que eu amava, mas a verdade é que eu já não o reconhecia mais. E as provas vieram. Não como uma avalanche, mas como um gotejamento constante, cada gota uma tortura. A fatura do cartão de crédito, aberta numa tarde preguiçosa de domingo enquanto eu organizava as contas. E ali, entre o supermercado e a conta de luz, o nome de um restaurante. Um restaurante caro, romântico, num sábado à noite em que ele me disse que estaria preso numa reunião até tarde. O valor para 2 pessoas. Meu estômago se revirou. Eu senti o chão desaparecer sob os meus pés, mas me agarrei à esperança. Pode ser um jantar de negócios, eu disse para as paredes vazias da sala. Uma mentira que nem eu mesma consegui engolir. Depois, o cheiro. Uma noite ele chegou em casa e, ao me abraçar, senti um perfume doce, floral, impregnado no colarinho da sua camisa. Não era o meu.
Não era o dele. Era um perfume estranho, invasor. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Com a voz trêmula eu perguntei. Ele riu. Uma risada que não chegou aos olhos. Ah, isso! A Sandra do marketing me deu um abraço de aniversário. Você está vendo coisas onde não existem, meu amor. Você precisa relaxar. Ele usou a palavra amor, e naquele momento a palavra soou como um insulto. Ele não estava apenas mentindo para mim. Ele estava tentando me convencer de que eu estava louca. Ele estava minando a minha sanidade, me fazendo duvidar da minha própria percepção. A traição não era apenas com outra mulher. Era uma traição contra minha mente, contra minha realidade. O quebra-cabeça estava quase completo. As peças se encaixavam com uma precisão medonha, formando a imagem de uma vida que existia nas sombras da minha. Eu não aguentava mais. A verdade, por mais terrível que fosse, era melhor do que aquela agonia lenta de viver numa casa mal assombrada por segredos. Escolhi uma noite de quinta-feira para a confrontação. A chuva batia na janela, a mesma chuva da noite em que nos conhecemos, uma ironia cruel do destino. Coloquei a fatura do cartão sobre a mesa de centro. Ele chegou, cansado, como sempre, viu o papel e seu rosto pela primeira vez em meses perdeu a máscara de tranquilidade. O que é isso? Ele perguntou, a voz já na defensiva. É um jantar, eu respondi, minha voz era um fio. Um jantar para dois. Eu só não me lembro de ter sido convidada. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu vi a negação lutar em seus olhos, a busca por uma nova mentira, uma nova desculpa. Mas ele olhou para o meu rosto, para os meus olhos que já sabiam a resposta, e algo dentro dele cedeu, o muro desabou. E então, aconteceu o que eu jamais poderia ter previsto. Ele não chorou, ele não pediu perdão, ele não demonstrou um pingo de remorso. Ele se sentou no sofá, passou as mãos pelo cabelo, soltou um longo e profundo suspiro, e olhou para mim. E o que eu vi em seus olhos não era culpa. Era alívio. Um alívio profundo, esmagador, o alívio de quem finalmente se livra de um fardo insuportável. E o fardo eu entendi naquele instante era eu. Sim, ele disse, a voz calma, quase serena, existe outra pessoa. A frase pairou no ar entre nós, letal. A infidelidade confirmada doía como uma faca física no meu peito. Mas o que veio a seguir foi o que me quebrou em 1000 pedaços. Eu não queria que você descobrisse assim, ele continuou, como se o método da descoberta fosse o problema, e não a traição em si. Eu sinto muito que você esteja magoada, mas aconteceu, e não é algo passageiro. Eu a amo. Eu o amo. Ele disse eu a amo. Para mim ele dizia, estou cansado. Foi naquele momento que a palavra troca se cravou na minha alma. Eu não estava sendo traída. Aquilo era muito maior, muito mais aniquilador. Eu estava sendo de fato substituída. A mulher que havia pintado paredes com ele, que havia sonhado com varandas azuis e cachorros desajeitados, era agora um modelo antigo, ultrapassado. Eu era o celular com a bateria viciada, a tela riscada, sendo descartado por um lançamento mais moderno com mais aplicativos, mais rápido, mais brilhante. Toda a minha história, todos os nossos rituais, nossas promessas foram reduzidos a nada. Eu não era mais a parceira, a confidente, a mulher da vida dele. Eu era o obstáculo entre ele e a felicidade dele. A dor da rejeição foi absoluta. Não era sobre sexo, não era sobre um erro. Era sobre valor. E o veredito dele era claro, eu não tinha mais valor. Eu era menos interessante, menos desejável, menos mulher. Naquela sala, que um dia foi o coração do nosso castelo, eu assisti à demolição final. E o homem que segurava a marreta, era o mesmo que um dia me prometeu construir uma biblioteca inteira de memórias comigo. Ele apenas esqueceu de me dizer que, no final, eu não faria parte do último capítulo. Eu era apenas o prefácio de uma história que, a partir daquele momento, seria sobre ela. A confissão não foi o fim, foi a suspensão. Por dias, vivemos como fantasmas na mesma casa, circulando um ao outro em um silêncio denso e tóxico. Ele dormia no sofá, mas a presença dele no meu quarto, no meu espaço, era uma violação. Eu me sentia uma estranha na minha própria vida, esperando por um roteiro que ninguém me entregou. Eu estava paralisada pela dor, afogando em um mar de "e se" e porquês. A decisão de partir ainda não era minha. Eu era um destroço flutuando à deriva.
A gota de água, o momento que me arrancou da paralisia, não foi um grito ou uma briga, foi um telefonema. Aconteceu numa tarde de sábado, o dia que costumava ser nosso. Eu estava na cozinha, tentando inutilmente encontrar apetite para qualquer coisa, e o ouvi na sala, falando ao telefone. A voz dele era diferente. Era leve, cheia de risadas, a mesma voz que um dia ele usou comigo. Ele não estava sussurrando, ele não estava se escondendo. Ele estava ali, a poucos metros de mim, no meio da sala que construímos juntos, planejando o fim de semana com ela. E então eu ouvi a frase que funcionou como um desfibrilador no meu coração parado: sim, podemos ir naquele nosso restaurante, o de sempre. Nosso restaurante. Ele estava pegando as peças da nossa vida, os nossos lugares, as nossas memórias, e as estava entregando para ela, como se fossem presentes. Eu não estava apenas sendo trocada. Eu estava sendo apagada. Minha história estava sendo reescrita com outra protagonista, e eu era forçada a assistir à edição em tempo real. Naquele instante a dor se transformou em algo diferente, uma fúria fria, uma clareza cortante. Eu percebi que ficar ali, naquela casa, não era lutar pelo meu casamento. Era permitir que a minha dignidade fosse demolida, tijolo por tijolo, na minha frente. Naquela noite, eu esperei que ele chegasse. Não havia mais lágrimas nos meus olhos, havia uma calma assustadora. Ele entrou, e eu estava sentada na poltrona que compramos na nossa primeira liquidação juntos. Nós precisamos conversar, eu disse, a minha voz não tremeu. Ele suspirou, o mesmo suspiro de cansaço que eu conhecia tão bem. O que foi agora? E então, eu disse a palavra. A palavra que parecia impensável, impossível, um vocabulário de outro universo. Fui eu quem a disse primeiro. Eu quero o divórcio. A palavra pairou no ar entre nós. Eu esperava qualquer coisa. Negação, tristeza, talvez até um lampejo de luta, mas o que eu vi foi, mais uma vez, alívio. Um alívio ainda mais profundo do que na noite da confissão. Ele não me contestou. Ele não perguntou se eu tinha certeza. Ele apenas assentiu lentamente, como quem concorda com uma proposta de negócios. Ok, ele disse. Se é isso que você quer. E naquela resposta, naquela facilidade em me deixar ir, estava a confirmação final. O nosso castelo já não tinha morador. Eu era a única que ainda guardava as ruínas. Os dias seguintes foram um borrão de logística e dor. Separar uma vida é um ato de uma brutalidade indescritível. Cada objeto era uma memória. As canecas de café que compramos numa viagem, o porta-retrato com a nossa foto no dia do casamento, os livros que lemos juntos. Empacotar tudo aquilo não era apenas organizar a mudança, era realizar a autópsia do nosso amor. Amigos vieram ajudar, com seus olhares de pena e seus abraços que duravam um pouco mais do que o normal. Minha família me acolheu, mas eu me sentia como uma refugiada de uma guerra que só eu lutei. Eu era um projeto de conserto para todos, a coitadinha, a abandonada. E eu odiava aquele rótulo mais do que tudo. O processo do divórcio foi exatamente como o fim do nosso casamento. Frio, eficiente e desprovido de qualquer emoção da parte dele. Não foi litigioso no sentido de brigas e gritos. Foi pior. Foi uma transação comercial. Nossas vidas, nossos sonhos foram reduzidos a planilhas, a listas de bens, a cláusulas e parágrafos. A disputa principal foi pela casa. O nosso castelo. Para mim, era o último vestígio do que fomos. Para ele, era um ativo a ser liquidado o mais rápido possível. O momento mais difícil de todo o processo não foi numa audiência, mas numa reunião com os advogados para discutir a partilha. Estávamos sentados em lados opostos de uma longa mesa de madeira polida, em um escritório impessoal com vista para a cidade. E ele se referia a tudo como o imóvel, os móveis, os investimentos. Em nenhum momento ele disse nossa casa. Em nenhum momento ele hesitou. Ele discutia o destino do sofá onde eu chorei por noites a fio com a mesma frieza com que discutiria o preço de uma ação. Eu olhei para aquele homem, e o homem por quem eu me apaixonei numa livraria chuvosa não estava mais lá. No lugar dele, havia um estranho. Um estranho que conhecia todos os meus segredos e não se importava com nenhum deles. E então, chegou o dia da assinatura. O dia final. O ponto final oficial. Voltamos a um escritório, a uma sala silenciosa, onde o único som era o zumbido do ar-condicionado.
Os papéis estavam sobre a mesa, uma pilha organizada que representava a desorganização completa da minha existência. Ele assinou primeiro, rápido, decidido, com a mesma caneta que usava para assinar contratos no trabalho. A assinatura dele era firme, sem hesitação. Então, foi a minha vez. O advogado empurrou os papéis na minha direção. Eu peguei a caneta, e ela parecia pesar 1 tonelada. Minha mão tremia. Eu olhei para o espaço em branco ao lado do meu nome. Aquela assinatura não era apenas um ato legal. Era a renúncia a um futuro. Era a aceitação do fracasso. Era a confirmação de que eu era a mulher que foi trocada. Uma lágrima quente e solitária escorreu pelo meu rosto, e caiu sobre o papel, borrando um pouco a tinta de uma cláusula qualquer. Eu respirei fundo. Olhei para ele uma última vez. Ele estava olhando o celular. Ele já não estava mais ali. Ele já estava em outra vida. E naquele momento, algo mudou. A fúria fria voltou. Eu não ia dar a ele o gostinho de me ver desmoronar ali. Endireitei as costas, sequei a lágrima com as costas da mão e assinei. Meu nome, no papel. A caligrafia saiu um pouco torta, mas estava lá, definitiva. Quando eu levantei a caneta, eu senti um turbilhão de coisas. Uma tristeza profunda, avassaladora, pelo sonho que morreu. Um medo paralisante do abismo que se abria à minha frente, um futuro completamente em branco. Mas por baixo de tudo isso, bem lá no fundo, eu senti algo que não esperava. Uma faísca minúscula, quase imperceptível, de alívio. O alívio de não precisar mais lutar uma batalha perdida. O alívio de não precisar mais esperar por um amor que não existia mais. Era o fim, sim. Mas todo fim é também de alguma forma uma libertação. Eu saí daquela sala deixando para trás o meu casamento, mas levando comigo, pela primeira vez, a posse do meu próprio nome. Sozinho. Inteiro. E meu. O silêncio depois daquela assinatura foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. Era o som do vácuo. O som de uma vida inteira sendo sugada para fora de uma sala, deixando para trás apenas o eco do que um dia foi. Eu voltei para o meu novo apartamento. Um lugar que eu chamava de o aquário, por suas paredes brancas e sua ausência total de vida, e me sentei no chão. Não havia mais nada para empacotar, nada para assinar, nada para lutar. Havia apenas o depois. E o depois nos primeiros meses foi brutal. A solidão não era uma visita ocasional, era uma moradora permanente. Ela se sentava comigo no sofá vazio, deitava-se ao meu lado na cama espaçosa demais e me acompanhava em cada passo. O luto pela morte de um sonho é uma coisa estranha. Ele não tem funeral, não tem rituais. Ele apenas vive dentro de você, pesado e constante. Eu chorava em momentos inesperados, no meio do supermercado, ao ver um casal de idosos de mãos dadas, ao ouvir uma música no rádio que um dia foi nossa, ao sentir um cheiro que me lembrava dele. Cada pequeno gatilho era uma lembrança de que eu estava sozinha. Comprar um único iogurte, cozinhar uma porção para uma pessoa só, era um atestado diário de que o nós havia morrido. Mas em meio a essa névoa de dor, pequenos raios de luz começaram a surgir. Eram vislumbres de uma liberdade que eu não sabia que existia. A liberdade de comer cereal no jantar, de assistir a um filme inteiro que ele odiaria, de deixar meus livros espalhados pela casa inteira. A liberdade de não ter que justificar meu tempo, meu humor, minhas escolhas. No começo essa liberdade me assustava. Era um campo aberto e vasto demais para quem viveu tanto tempo dentro dos muros de um castelo. Mas aos poucos, comecei a dar os primeiros passos nesse novo território. A cura não foi uma linha reta, foi uma espiral. Eu dava 2 passos para frente e às vezes 1 para trás. O primeiro passo consciente foi marcar uma consulta com uma terapeuta. Eu precisava de um guia para me ajudar a caminhar pelos escombros da minha própria mente. E foi lá, naquela sala segura, que eu comecei a desconstruir a ideia que mais me envenenava, a de que eu era a mulher que foi trocada. Minha terapeuta me ajudou a entender que a história não era sobre o meu valor, mas sobre as escolhas dele, sobre as questões dele. Ela me ensinou a separar a minha identidade da identidade do meu casamento. O segundo passo foi reconectar. Eu havia me tornado uma ilha durante o fim do meu casamento, isolada pela vergonha e pela dor. Liguei para amigas que não via há anos. E, para minha surpresa, elas não me receberam com pena, mas com braços abertos e com a memória de quem eu era antes de tudo.
A risada, eu descobri, é um músculo. E o meu estava terrivelmente atrofiado. Rir com ela sobre besteiras do passado, sobre os nossos sonhos de adolescência, foi como colocar um bálsamo numa ferida aberta. Foi lembrar que existia uma eu, muito antes de existir um nós. E então, eu comecei a preencher o meu tempo, não para fugir do silêncio, mas para fazer as pazes com ele. Voltei para a aula de dança que havia abandonado. Mergulhei no meu trabalho com uma paixão que eu não sentia há anos, e descobri que eu era boa, realmente boa, no que eu fazia. Comecei a fazer pequenas viagens de fim de semana, sozinha. A primeira vez foi aterrorizante. Sentar-se para jantar num restaurante sozinha parecia um atestado de fracasso. Mas então eu percebi que ninguém estava me olhando, ninguém se importava. E eu comecei a gostar da minha própria companhia. Eu comecei a me ouvir. Hoje a mulher que está aqui não vive mais no aquário. Eu moro numa casa com uma pequena varanda azul. Eu mesma a pintei. No meu jardim, crescem girassóis, teimosos e brilhantes. Tenho um cachorro grande e desajeitado que suja o chão de patas. E eu acho graça. Minha rotina é minha. Ela é feita de café forte pela manhã, de passeios longos com o meu cachorro, de noites de leitura e de jantares com amigos onde a risada é o prato principal. A mulher que eu era antes precisava de permissão para ser feliz. Buscava validação em cada olhar, em cada palavra de aprovação. A mulher que sou hoje dá a própria permissão. Eu aprendi que a minha intuição não é paranoia, é a minha bússola mais precisa. Aprendi que o amor não deve ser um lugar onde você se esconde, mas um lugar que te inspira a ser mais você mesma. Aprendi que a minha capacidade de amar não morreu com aquele casamento, na verdade ela se aprofundou, porque agora ela começa dentro de mim. E o perdão? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu perdoei. Mas o meu perdão não foi um presente que eu dei a ele, foi um presente que eu dei a mim mesma. Perdoar não foi sobre absolvê-lo da dor que ele causou. Foi sobre me recusar a carregar o peso da amargura e do ressentimento para o resto da minha vida. Foi sobre olhar para as ruínas, agradecer pelas lições que aprendi ali, e então, virar as costas e caminhar em direção ao sol, sem o peso dos escombros nas minhas costas. Meu futuro? Ele não é mais um destino a ser alcançado com outra pessoa, ele é uma estrada que eu mesma estou pavimentando, tijolo por tijolo. Estou aberta ao amor, sim. Mas eu não o procuro mais como quem procura a metade que falta. Eu já sou inteira. Se um dia um novo amor chegar, ele será bem-vindo para caminhar ao meu lado, na mesma estrada, mas nunca para ser o meu destino final. Meu foco é a minha paz, meu crescimento, minha alegria. A troca que me quebrou foi, no fim das contas, a troca mais valiosa da minha vida. Eu troquei um amor que me diminuía pelo amor próprio que me expande. Eu troquei a segurança de um castelo de areia pela liberdade de construir minha fortaleza sobre a rocha. E essa eu descobri a única troca que realmente importa. Se eu pudesse voltar no tempo, não para mudar o que aconteceu, mas apenas para encontrar aquela mulher que eu era, ajoelhada nos escombros do seu próprio mundo, com o pó das ruínas no rosto, e a alma em pedaços, eu sei exatamente o que eu faria. Primeiro eu não diria nada. Eu apenas a abraçaria. Um abraço longo, silencioso, um abraço que diz: eu sei, eu estou aqui, você não está sozinha nisso. Eu a deixaria chorar tudo o que ela precisasse, sem pressa, até que o último soluço se transformasse em um suspiro cansado. E então, segurando suas mãos, eu olharia nos seus olhos cheios de dor e diria: chore, grite, quebre os pratos se precisar, sinta cada caco dessa dor que te corta por dentro. Não fuja dela, não a mascare, não finja que não dói, porque é atravessando esse fogo, e não ao redor dele, que você vai se forjar em algo que nem um incêndio mais forte pode consumir. Mas, por favor, eu diria a ela, com toda a ternura do mundo, não acredite nas mentiras que essa dor está sussurrando no seu ouvido. Ela vai te dizer que você não foi boa o suficiente. É mentira. Ela vai te dizer que você falhou. É mentira. Ela vai te dizer que você foi trocada porque era defeituosa, incompleta, porque faltava algo em você. É a mais cruel de todas as mentiras. A verdade, minha querida versão do passado, é que a sua vida não acabou. Ela apenas parou de pertencer a outra pessoa para finalmente pertencer somente a você. O homem que partiu não levou o seu valor com ele. Ele não tinha esse poder. Ele apenas desocupou um espaço imenso dentro de você.
Um espaço que agora você tem a chance e a dádiva de preencher com você mesma. E para você que talvez esteja me ouvindo agora de joelhos nos seus próprios escombros. Para você que se sente invisível, descartada, substituída. Para você que olha no espelho e não se reconhece, que sente que o seu mundo acabou. Escute bem. A sua história não termina neste capítulo de dor. Este não é o seu livro inteiro. É apenas a introdução para a sua verdadeira jornada. A troca que te feriu tão profundamente não é um veredito sobre o seu valor. É um reflexo das limitações de quem te deixou. O seu valor não é um prêmio a ser concedido por outra pessoa. Ele não depende de ser escolhida. Ele simplesmente parece asterisco. Intrínseco. Inegociável. Seu. Permita-se o luto. Honre o sonho que se foi. Mas não construa sua nova casa sobre o terreno da amargura. A reconstrução começa com um passo. Um único e pequeno passo de rebeldia contra a tristeza. Pode ser uma xícara de café que você toma sozinha, prestando atenção no sabor. Pode ser uma caminhada no parque, sentindo o sol no rosto. Pode ser uma música que te faz querer dançar, mesmo que desajeitadamente na sala de estar. Esses pequenos atos de amor próprio são os tijolos do seu novo castelo. Um castelo que ninguém, nunca mais poderá demolir, porque a sua fundação é você. Haverá um dia, eu prometo, em que você olhará para trás e verá cicatrizes, não com dor, mas com uma estranha e profunda gratidão. Elas não serão mais lembretes da sua queda, mas o mapa da sua força. A prova inquestionável da sua resiliência. A história de como você sobreviveu e aprendeu a voar. No final você vai perceber que a troca mais importante da sua vida não foi a que fizeram com você, foi a que você corajosamente fez por si mesma. A troca da dor pela força, do medo pela liberdade, da sombra dos outros pela sua própria inegociável e ofuscante luz. Então, respire fundo. Sinta o chão firme sob os seus pés. O seu começo não está mais no futuro. Ele é agora. E ele é inteiramente seu.